Curiosidades bíblicas. Você sabia que no livro de Juízes nós tivemos dois líderes bastardos? Exatamente. Um foi Abimeleque, que foi um filho bastardo de Gideão com uma mulher de Siquém, né? Que provavelmente ele não era para ser considerado um filho legítimo, porque era filho de uma das mulheres, muito provavelmente cananeias, né? E E Jefeté também foi filho de seu pai com uma prostituta. E detalhe, a lei de Moisés dizia o seguinte, que nenhum bastardo entraria na congregação de Israel. Por quê? Se a regra é assim, o pai é da descendência de uma tribo e a mãe comprova que o filho é descendente de Israel. Então, muito provavelmente, a mãe desses não era de uma descendência de nenhuma das tribos de Israel, para ter o sangue israelita vindo da linhagem de Jacó. Então, deu no que deu, né? Abimeleque matou os 70 filhos de Gideão, né? Os 70 filhos legítimos, e e usurpou o poder através da aliança com seus parentes de Siquém, né? E teve um fim trágico, né? Que conforme a profecia de Jotão, o seu filho sobrevivente de Gideão. Então ele teve um fim trágico que uma mulher arrebentou-lhe a cabeça com uma pedra. E esse foi o fim de Abimeleque, né? A profecia de Jotão, o espinheiro que governava, que ia governar, não tinha condições de governar. E Jefeté também foi filho de seu pai com uma prostituta, que muito provavelmente as prostitutas não eram israelitas. E ele foi expulso entre seus irmãos porque era um filho bastardo, um ilegítimo. Tanto é que, como ele era um guerreiro valente, tiveram que ceder a ele, né? E ele teve que ter umas exigências para ser rei de todo Israel daquela época, no tempo de Juízes. Ele teve um fim trágico. Um dos fins trágicos dele foi que, ao fazer um voto para Deus, ele falou que o primeiro que saísse daquela casa, depois que Deus desse a vitória sobre os inimigos, que ele sacrificaria. E por coincidência, quando ele saiu vitorioso e estava indo para casa, a primeira que saiu pela porta da frente foi a própria filha dele, a única filha que ele tinha. E apesar de muitas interpretações teológicas, que ela ficou num templo reclusa, sendo oferecida como uma das virgens no templo, tal, que não tem muito a ver. Muitos fatos mesmo dizem que ele sacrificou a filha conforme tinha prometido, por causa de uma lei que a lei de Moisés diz que tiveres um voto diante de Deus, cumpra, para não fazer. Deus detesta a voto de tolo. E fato foi, o sacerdote poderia anular esse voto, mas conforme a vontade de Gideão, ele sacrificou a filha em holocausto para Deus. Por isso que até hoje naquela região fala conta-se a história dessa filha que chorou se lamentando pelos montes durante um mês até ir para casa de seu pai, e ele cumpriu o voto, né? Em meio de tanta controvérsia, de tanta rejeição dos sacerdotes, Gideão assim o fez. Essa foi a história desses homens, que eram bastardos, chegaram ao poder e teve essas tragédias em suas vidas.